noite. Começamos agora a live no Facebook da Abrapso. A Abrapso é a Associação Brasileira de Psicologia Social. O meu nome é Davis, eu sou professor da Unesp e presidente da Abrapso. Vale mencionar que a Abrapso reúne mais de 4.500 profissionais, estudantes e pesquisadores do campo da psicologia social. E neste momento nós começamos o projeto Encontros e Prosas da Abrapso. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós vamos convidar um pesquisador, uma pesquisadora, estudioso da área, trabalhador, pessoas de movimentos sociais, para debaterem conosco, tanto sobre os efeitos psicossociais dessa pandemia do coronavírus que estamos vivendo neste momento, quanto fazer um debate sobre o desarranjo socioeconômico político brasileiro provocado pelo governo liderado por Bolsonaro. E para iniciar as nossas atividades, nós vamos começar justamente fazendo uma discussão sobre aquilo que a gente pode chamar de a adesão ao autoritarismo e ao fascismo no Brasil. Para fazer o debate hoje, nós temos aqui a presença do nosso colega, fundador da Abrapso, professor Vanderlei Codo, autor de mais de 14 livros, entre eles O que é Alienação, pela editora Brasiliense, Indivíduo, Trabalho e Sofrimento, pela editora Vozes, e eu vou fazer a mediação desse bate-papo com o professor Vanderlei Codo. Vocês podem participar fazendo comentários aqui pelo Facebook, e nós vamos funcionar da seguinte maneira: o professor vai tecer as suas considerações e, em seguida, a gente vai abrir para que vocês, aqui, via comentário do Facebook, tragam as suas opiniões, as suas questões, e a gente vai discutindo, vai dialogando com o professor. É isso. Professor Vanderlei Codo, boa noite, seja muito bem-vindo a essa primeira live do projeto Encontros e Prosas, e a sua casa, que é a Abrapso. Boa noite, é a primeira live que eu faço na vida também, perdoe o possível mau jeito. Ok, a questão que vai estar em pauta hoje é a questão do fascismo no Brasil, ou a versão Bolsonaro do fascismo. Isso é uma primeira live de uma série de 4. A segunda é por que o povo escolhe o fascismo, qualquer povo de qualquer país, em qualquer momento histórico. A terceira é sobre o crescimento atual e mundial do fascismo, quer dizer, essa onda fascista que está acontecendo nos dias de hoje. E a última, a quarta, é por que o fascismo ganhou no Brasil. Algumas palavras sobre fascismo, né? Você pode entender fascismo como um método, como um sistema, como uma ideologia, como uma doutrina política. Né? Eu estou usando aqui o fascismo como uma doutrina, entendendo que isso implica necessariamente em uma ideologia. Sobre a questão do fascismo como sistema, sistema de gestão de um país, nós vamos discutir um pouquinho isso no final dessa live, né? Então, é difícil ter uma definição. Os autores todos não concordam que é muito difícil fazer uma definição do fascismo, exatamente porque o fascismo ele se apresenta como negação. Ele não é, ele é a negação de tudo. Um bom exemplo disso é a necessidade imperativa de um inimigo que o fascismo tem. O fascismo ele acaba se estruturando sobre o inimigo. Quando não há um inimigo real, ele inventa. E quando há um inimigo real, ele pega e expande esse inimigo para todas
os adversários que ele tenha. Então, essa é uma primeira questão. Essa é uma primeira questão. O fascismo não tem adversário, só tem inimigos, né? Isso é verdade para Hitler, isso é verdade para Mussolini, isso é verdade para Franco, isso é verdade para Salazar. Nós vamos nos orientar aqui muito sobre um texto do Umberto Eco, que foi uma conferência inicialmente despretensiosa que ele fez para os estudantes norte-americanos que estavam sentindo a ameaça do fascismo na época. Isso ele chamou a palestra de fascismo eterno, ou urfascismo. Já pela denominação, aceitando que o fascismo tem várias faces de fascismo. Então, você tem uma versão nazista, você tem uma versão franquista, você tem uma versão de salazarista, e você... É difícil contar quantos países tiveram uma forte influência fascista naquele período. No Brasil, nós tivemos a ação integralista, né? Os camisas verdes do Plínio Salgado, que foi um partido de forte inspiração nazista que aconteceu no Brasil. O mundo estava coalhado de grandes iniciativas fascistas. Essas que nós estamos citando mais vezes é porque elas acabaram tomando o poder e se transformando num sistema, né? A primeira questão, então, a ressaltar, eu já falei um pouco sobre isso, é a questão da égide de um inimigo, né? Se desaparecer o inimigo, o fascismo inventa outro. Talvez fosse melhor falar no plural, inimigos, ao invés de inimigo. Os judeus, para Hitler, é o exemplo mais acabado do inimigo inventado pelo fascismo, né? Então, para Mussolini, você tem o perigo vermelho, os comunistas, etc. Aliás, o marxismo e o comunismo são os principais, são os inimigos de escolha do fascismo. Eu costumo dizer que se o marxismo tivesse a força que os fascistas pensam que ele tem, o mundo já teria sido inteiramente tomado pelo marxismo há muito tempo, né? Eles são melhores em caracterizar a força do marxismo do que nós mesmos. Nós nunca achamos que temos a força que eles sempre acharam que nós tivemos. Em Bolsonaro, essa coisa é clara, né? É muito clara. Sobre o inimigo do comunismo, vocês conhecem vários exemplos, eu vou citar apenas alguns. Uma frase de campanha que ficou famosa: essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Ela só será vermelha se for preciso sangue para mantê-la verde e amarela. Ou vamos acabar com o cocô, que são os corruptos e os comunistas. Ou vamos metralhar a petralhada. Eu poderia ficar aqui citando frases desse tipo sobre esse tema, e aí eu terminaria meu tempo e vocês iam ficar muito entediados. Ora, o PT nunca foi comunista. Lula nunca foi comunista. Para o Bolsonaro, o FHC é comunista, a Folha de São Paulo e a Globo são comunistas, e tudo isso deve ser eliminado. Essa é uma coisa importante. Para o fascismo, não existe adversário, só existe inimigo, eu já disse, e o inimigo tem que ser eliminado, fisicamente eliminado. É isso que o Bolsonaro queria e quer fazer com o PT e com todo mundo que ele acha
que virou adversário e que, portanto, virou comunista. Isso é verdade, por exemplo, para os 4 ou 5 ministros que ele já mandou embora, assim que discordaram da visão dele. E nesse momento que nós estamos falando, está se prevendo enfaticamente a demissão do Mandetta também por discordância do Bolsonaro, né? Hoje, toda a imprensa, com exceção de uma ou dois puxa-sacos que, bem remunerados, viraram comunistas, né? Seria cômico se não fosse trágico. Quer virar comunista, você discorde da cor da meia que o presidente está usando e pronto, você virou um inimigo mortal e você merece ser execrado e crucificado, porque, afinal das contas, quem é que pode discordar do grande líder, né? Ainda sobre inimigos, o que está em questão é a destruição do inimigo, não é a derrota. Isso é importante, né? Metralhar os petralhas é o nome do holocausto que é sonhado por Bolsonaro. Um ministro discordante como o Bebiano, como o Moro ou como o Mandetta devem ser eliminados e logo vão ganhar a pecha de comunistas também, né? Essa lógica é constante. Essa lógica é perene em todo movimento fascista. Você coleciona inimigo, você inventa os inimigos quando eles não existem, ou aumenta de tamanho quando eles existem, você transforma os aliados em inimigos, e transformar os aliados em inimigos é a principal virtude do Bolsonaro. Ele consegue a magia de, por exemplo, transformar um aliado de primeira hora, como o Bebiano, né, ou como o Caiado, em inimigos mortais, porque discordam da política dele. Essa é a primeira característica que eu quero chamar a atenção. A segunda questão também, que é marca do fascismo e que, portanto, também marca muito forte do Bolsonaro, é a questão da ordem, do ódio ao parlamento e do ódio ao judiciário, né? O Mussolini tem uma frase lapidar. Eu vou ler: eu poderia ter transformado essa assembleia surda e cinza em um acampamento para os meus regimentos. Isso soa familiar, não soa? Isso é muito parecido com o que o Eduardo Bolsonaro falou, que era preciso um cabo e um sargento para fechar o STF, ou a famosa entrevista que o Bolsonaro deu, dizendo que tinha que fechar o parlamento, ou ainda o apoio recente que ele deu para uma manifestação que era abertamente idealizada e realizada para fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, acontece que o parlamento é o lugar da discussão. O parlamento é o lugar da divergência. O parlamento é o lugar da democracia. E esse é o ponto mais odiado pelos fascistas. Isso é exatamente o que os fascistas não suportam, né? Não aguentam. É preciso ter concordância absoluta com o chefe. Então, nada parecido com o Bolsonaro, né? Nada mais parecido, nada mais odioso, desculpe, do que o parlamento, do que um sistema judiciário que atrapalha a concepção do fascismo, do nazismo, do bolsonarismo,
não é? Uma outra característica é a burrice. É impressionante como quando você examina a história do fascismo, como ele vem acompanhado da burrice, né? Tem uma anedota que se faz para o Napoleão Bonaparte, que poderia servir para qualquer um deles, que é o seguinte: um soldado diz, mas general, isto é um problema que qualquer criança de 6 anos pode resolver. E aí o Napoleão grita, então traga-me uma criança de 6 anos. O Bolsonaro disse que vai simplificar os textos na escola, né? E essa é uma cara, porque onde já se viu os alunos ter que aprender aquelas coisas complicadas, né? Tem que ser uma linguagem simples, etc. O Eco chama isso de nova língua, baseado no George Orwell, né? Na distopia do George Orwell, 1984. Os textos escolares têm que ser lexo pobre, eu estou citando literalmente Humberto Eco, lexo pobre e uma sintaxe elementar, para limitar os instrumentos de um raciocínio complexo e crítico. Exatamente o que Bolsonaro quer fazer com os livros escolares. E o Bolsonaro, assim como Hitler, não é capaz de fazer um discurso de mais de 5 minutos, né? A fala dele leva 5 a 10 minutos e no máximo, e no geral, repete o mesmo argumento 50 vezes no tempo que ele fala. Óbvio, porque uma política, uma ideologia, uma doutrina que é linear e que é baseada no autoritarismo, etc., não pode aceitar o argumento, a discussão, a análise, a discordância. É necessário que ela seja reta e simples. E você precisa ser muito idiota para conseguir ser reto e simples na tua argumentação. Alguém disse que o problema, eu não me lembro quem foi, que o problema é que a direita tinha um monte de argumentos e a esquerda só tinha dúvidas, né? Aconteceu alguma coisa estranha aqui com o meu cabelo. Bom, é que eu estou me vendo ao contrário. Paralelamente com essa questão da burrice, você tem o irracionalismo, né? Agora, acho que acertei alguma coisa com o cabelo. Quem manda ficar tendo só imagem virtual de si mesmo. E o irracionalismo, outra vez, eu não posso me restringir a um ou outro exemplo, né? Pega qualquer fala da Maris, por exemplo, e você vai encontrar. E há exemplo melhor de irracionalismo do que essa posição que o Bolsonaro está tendo com relação ao coronavírus. Quer dizer, ele parte de argumentos absolutamente irracionais, chega a conclusões absolutamente irracionais e toma posições absolutamente irracionais. Nós vamos voltar a falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Como é que está meu tempo, Davis? Pode continuar. Já surgiu uma outra questão, mas eu estou reservando aqui. Pode continuar. Tá legal. Mais uns 10 minutos. Você tem também uma marca clara no fascismo, que é o ódio à ciência e aos acadêmicos, né? Goebbels, por exemplo, tem uma frase que é atribuída a ele: quando eu ouço falar em cultura, eu logo pego a pistola.
ou ainda expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais, a universidade são um ninho de comunistas, as universidades federais são madraças da doutrinação. Vocês já ouviram isso em algum lugar? O nosso ministro da Educação, por exemplo, chama as universidades federais de madraças da doutrinação, tal e qual se fazia com Hitler ou com Mussolini. E para Olavo de Carvalho, as universidades no Brasil são, em primeiro lugar, ponto de distribuição de drogas. Em segundo, locais de suruba. A propaganda comunopetista fica em terceiro lugar. Não preciso ficar falando mais sobre isso. Os ataques que o ministro da Educação faz à educação são muito evidentes em si mesmo, não precisam ser explicados por ninguém. Outra característica, o culto ao heroísmo, o culto à morte. Não é? Os mortos do Brasil são glorificados. A polícia, se mata 40 mil, tem que matar 80 mil. A frase é do Bolsonaro. Todo mundo tem que ter armas para poder, para que nos matemos uns aos outros. Não há outra razão para que você tenha uma arma. Um revólver não serve para fritar um ovo. Um revólver serve para matar outra pessoa. Por último, porque eu quero reservar tempo para o debate, nós temos aqui uma autêntica jabuticaba. O Brasil tem um presidente fascista, eleito com uma retórica fascista, que não consegue implantar um sistema fascista. Então, nós temos o poder fascista e um Brasil que não é fascista. Isso só pode ser explicado por uma dupla convivência que é uma felicidade para todos nós. A ignorância e a incompetência, a covardia, desculpe, e a incompetência do nosso presidente da República. Ele não é capaz de fazer o que ele quer fazer, ou porque não sabe, ou porque é covarde. Hoje ele conseguiu ter Supremo Tribunal Federal, outros tribunais federais, Câmara dos Deputados, Senado, governadores, prefeitos, ex-aliados, ex-ministros, todos contra ele. Quer dizer, não há nenhuma força política que se alie. O último é Caiado. Caiado é uma coisa extremamente significativa. Aquilo foi aquilo é o DR. Aquilo foi aliado de primeira hora do Bolsonaro, pronto, já virou um inimigo. Então, ele não consegue nunca ter um grupo de apoio suficiente para transformar a doutrina fascista num sistema. Não é? E covardia. O Haddad, há pouco tempo, reclamou: poxa, mas então um presidente precisa consultar os militares para demitir um ministro? E aí os militares dizem que é para não demitir, ele pega e não demite. Ele é covarde em quase tudo que faz. Ele volta para trás. O mais comum do governo Bolsonaro é ele tomar uma decisão hoje, voltar para trás amanhã, depois voltar para trás de novo no dia seguinte, e aí por diante, etc. Hoje nós estamos numa situação que nós um dia vamos rir disso. O presidente da República faz um movimento infantil. O movimento estudantil não é muito mais sofisticado do que... então, ele pega e vai numa padaria, em sinal de protesto,
a uma medida do coronavírus que foi feita pelo governo dele. Eu não consigo imaginar uma coisa assim, um presidente fazendo um protesto infantil contra si mesmo, contra o próprio governo. O próprio governo está totalmente contra ele e se manifesta claramente contra ele. Ele fala X, o Mourão vem para a TV 5 minutos depois e fala Y e faz de conta que nada houvesse. Por sorte nossa, nós temos um fascista que não é competente o suficiente para transformar o Brasil num regime fascista. Era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado pela paciência. Vanderlei, estamos aqui. Eu vou te dizer que nós temos ao vivo com a gente pessoal de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, Montes Claros, tem o pessoal lá de Betim, da PUC de Minas, enfim, as pessoas estão acompanhando a gente e te ouvindo com muita atenção. Já trouxeram algumas questões para a gente começar a conversar. Então, eu fui aqui combinando com as pessoas e pedindo para elas mandarem pelos comentários do Facebook as questões para você. Vou reforçar. Todo mundo que tiver questões, que queira tecer comentários, traga aqui para o Facebook, eu vou levando para o professor Vanderlei Clodo e a gente vai conversando. Bom, eu vou começar pela questão da Hebe de Camargo Bernardo. Ela perguntou o seguinte: se você concorda com essa tendência totalitarista dos fascistas, se você concorda que essa tendência totalitarista dos fascistas pode ser analisada, considerada a partir de uma personalidade perversa, egóica por parte de um líder, e aí carrega uma série de alienados juntamente com ele. Eu vou trazer depois a questão, acho que a gente pode ir uma por uma, né, Vanderlei? Vamos uma por uma. A gente não está isolado em casa, então tem tempo. Eu não sou um clínico, eu não opero com a lógica da clínica. Os clínicos com quem eu tenho conversado e o pouco que eu conheço da área apontam sim para uma personalidade perversa, assim como apontam para a paranoia. Né? E a perversão e a paranoia me parecem que são requisitos psicodinâmicos necessários para você poder ser um líder fascista. Você tem que se sentir perseguido por todo mundo. E o Bolsonaro é bom nisso. Ele sabe muito bem como é que faz para ser perseguido por todo mundo. Ele dorme com revólver embaixo do travesseiro, dentro do Palácio do Planalto, e eu desconfio que ele olha toda noite antes de dormir para saber se não tem um jacaré embaixo da cama dele. Uhum. É verdade. A Hebe complementou perguntando se você entende que, será que em algum momento os seguidores do Bolsonaro e do seu governo vão perceber esse nível de infantilidade que eles manifestam? Já perceberam, muita gente já percebeu. Você pega a última manifestação em São Paulo, reuniu um punhadinho de gatos pingados. Né? Você pega aliados, inclusive político-partidários, que estão visceralmente contra o governo. Você pega o Maia e o Alcolumbre falando, fica parecendo liderança da oposição. A grande maioria dos aliados já percebeu. Esse núcleo duro, que é composto, eu até anotei aqui, que é composto pelo Weintraub, pelo ministro da Educação, né? Que é composto pelo Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, que é composto por Damares, que é uma espécie de lantejoula, que é capitã do irracionalismo no grupo, e que é todo ele capitaneado doutrinado pelo Olavo de Carvalho.
O Olavo de Carvalho ele deu uma entrevista na Veja, perguntaram para ele quem era o governo, e ele respondeu, CEMUA. Né? Esse grupo pequeno, esse grupo desse núcleo duro, não vão nunca, não é que eles não vão perceber, eles já perceberam, e é exatamente o que eles querem. Então, o Bolsonaro é o grande representante deles no governo. E outro núcleo que não vai perceber é esse antipetismo, anti-esquerdismo histérico que assola o Brasil e assola o mundo inteiro. Quer dizer, você tem sempre uma parcela das forças sociais e da massa, do povo, que não admite a ideia, por exemplo, de divisão de riqueza e coisas do tipo. Esse núcleo não vai perceber. Esse núcleo está no seu território. Uhum. O Regis comentou com a gente aqui, ele gostaria que você dissesse alguma coisa sobre a questão da relação fascismo e a dimensão miliciana do Bolsonaro. Ele comenta o seguinte: no bolsonarismo existem algumas particularidades, tais como, por exemplo, em outras doutrinas fascistas nós tínhamos um discurso nacionalista. O Bolsonaro é pela destruição do Estado, né? E é um entreguista. E aí ele diz o seguinte: em Bolsonaro temos a lógica do caos, quanto melhor, pior. Quanto pior, melhor, aliás, né? Não seria uma lógica, então, com essa relação com os milicianos? Com os milicianos? Sim. Foi isso que você perguntou? Sim, isso é histórico. Você pega Mussolini, você pega Hitler, você pega todos os fascistas, eles sempre tinham uma milícia à sua disposição para fazer o trabalho sujo, etc. Aliás, a organização da milícia, pela primeira vez, a criação, a invenção da milícia, foi feita por Mussolini, que era uma forma de arrebentar os inimigos, era quem queimava os jornais, a imprensa, né, atacava a imprensa, matava alguns líderes mais incômodos, né? A história mostra que a milícia e o fascismo estão extremamente ligados. Aliás, perdão por não ter colocado isso como uma das características fundamentais para definir o Bolsonaro como fascista. Uhum. Bem, a gente tem agora aqui o pessoal de Chapecó, mais colegas de Minas Gerais chegaram, e aí o Gustavo Freitas está perguntando o que você considera que leva as pessoas a seguirem essa ideologia fascista? Isso vai ser objeto de uma live inteira. Eu vou falar outros 20 minutos exclusivamente sobre isso. Por favor, assista a live, mas você tem algumas características que eu já posso adiantar, porque senão eu vou ter que falar mais 20 minutos. Você tem uma profunda crise econômica, você tem uma profunda crise moral, você tem o fantasma da falência institucional, que sempre antecede aos governos fascistas, né? O que eu vou dizer na live é que o que ocorre para permitir o fascismo é uma crise de identidade. Mas isso não vai dar para explicar agora. Agora, a Kátia está trazendo uma contribuição aqui. Ela diz: o fato deles perceberem que o governo não está conseguindo implantar o regime fascista, os apoiadores dele, né, movidos pelo desespero, etc., pode levar ao fechamento do Congresso. Você vê um movimento que pode nos conduzir a uma radicalização do autoritarismo? Olha, intenções e vontade de radicalizar o autoritarismo não faltam, né? O Bolsonaro sonha com isso todos os dias. Agora, o problema é ter condições e competência para fazer isso. Ele não conseguiu, por exemplo,
um apoio militar para fechar nada. Nem o boteco da esquina, quer dizer, ele não conseguiu apoio militar nem para demitir um ministro da saúde, né? Agora o ministro fez uma outra besteira, parece que os militares ficaram mais bravos com ele, depois da última entrevista que ele deu. Mas risco sim, existe esse risco de fechamento, desde que o Bolsonaro abriu a boca na primeira vez que ganhou para deputado federal, né? Desde quando foi expulso do exército por terrorismo. Existe sim isso, existe esse desejo incontrolável por parte desse núcleo no governo. O Eduardo Bolsonaro de cada duas besteiras que ele fala, uma é sobre o fechamento de tudo, né? Mas não há no horizonte, na minha avaliação política, uma correlação de forças que possa levar a um fechamento desse tipo. Eu acho que não há condições para fazer isso. Se ele tentar fechar o Congresso, eu acho que ele cai 5 minutos depois. Pelos militares, hein? Pelos militares. Pelos militares. E os evangélicos, hein? A Suzy Florencio, ela tem uma preocupação relacionada a isso. Quando e se eles vão abandonar esse barco bolsonarista? Você sabe que tem um movimento importante dos evangélicos pela democracia, dos evangélicos que são contra Bolsonaro, né? Dos evangélicos que não querem um Estado religioso. Esse é um movimento que tá crescendo bastante. Mas um Macedo da vida, um Malafaia na vida, eles são, por definição, a expressão religiosa do fascismo. Você lembra que Mussolini era ateu e depois virou um fanático religioso quando a Igreja Católica começou a apoiá-lo, né? Isso também é verdade para o Bolsonaro. Ele sempre foi católico e virou evangélico depois que os católicos começaram a dar porrada nele e os evangélicos abriram os braços para recebê-lo. Há e haverá, talvez o tempo inteiro, uma grande força evangélica do lado dele, né? Essa mesma força evangélica, por exemplo, que é de um antipetismo irracional, visceral, né? Essa eu acho que continua. Mas o trabalho que o Lula está fazendo é corretíssimo. O Lula está sentando com os evangélicos, está conversando com os evangélicos, e isso está diminuindo muito a força deles no cenário político, né? Uhum. Diminui a hegemonia, pelo menos. Quer dizer, cada vez mais vai ser difícil falar da hegemonia evangélica pró-Bolsonaro. Uhum. Acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. A Tainá está preocupada aqui com a questão do irracionalismo, né? Se existe possibilidade de, por intermédio de um discurso crítico, racional, a gente mitigar ou contornar essa situação. Eu queria só comentar uma coisa, né? O irracionalismo é uma marca desse tipo de regime. A gente vem desde Luiz Bonaparte, que adotou uma conduta irracional, atacando setores da burguesia que o apoiavam, passando por Hitler, Mussolini, até Bolsonaro. Irracionalismo é uma característica, né? O que você diz para a gente, Kobe? Nós precisamos ser o que nós sempre fomos, mas com muito mais ênfase, com muito mais força, com muito mais garra. Nós precisamos ser os defensores da racionalidade, né? Nós precisamos ser os defensores da ciência. Tem um idiota que fez uma reportagem na CNN que foi reproduzida pelo ministro da Educação, dizendo que a ciência é o lugar da dúvida.
Então, que não pode ter uma visão só. Ele está confundindo o método científico, onde a dúvida é uma questão perene, com os resultados científicos. Quer dizer, pôr em dúvida os resultados científicos. Claro, eles põem em dúvida que a Terra é redonda, por exemplo. Né? Uhum. Isso é uma afirmação única, não tem discussão sobre isso. Isso é a razão, isso é a ciência, isso é a pesquisa, e de alguma maneira, nós somos os defensores, nós somos a legião capaz de combater o irracionalismo. E temos combatido bem. Não sei se é uma virtude ou um problema, mas a gente tem capacidade, no Brasil a gente tem capacidade de rir de tudo, né? A gente faz humor de tudo, inclusive de nós mesmos, e o que tem surgido de piada e de meme sobre o irracionalismo do Bolsonaro tem sido algo para se compilar. Algum mestrando tem que juntar isso numa tese. Vai ficar meio grande, mas é delicioso você ver o combate que o humor está fazendo ao irracionalismo. O exemplo mais proeminente que me vem à cabeça é o Gregório News, né? O Greg News, do Gregório, ele está fazendo um trabalho fundamental de defesa do racionalismo. Né? Uhum. Vestido sobre a face do humor. É verdade que ele anda cada vez menos humorista. Ele mesmo disse que quando um presidente da República é palhaço, o humorista tem que virar sério. Mas é isso, nós temos que ter um combate absurdamente radical, fanático do racionalismo, da ciência. É a única forma de combater essa monstruosidade. Agora nós temos uma pergunta clássica aqui. Bittencourt mandou para a gente. Se Hitler, Mussolini, Bolsonaro e tudo mais tem aversão à crítica, à oposição, não seriam então Stalin e Mao Tse-tung fascistas também? Essa é uma discussão importante. Eu preciso estudar mais isso, né? Eu hoje não saberia dizer se o autoritarismo do Stalin ele era fascista. Você tem muitos autoritarismos que não são fascistas, né? A direita na França, por exemplo, o Le Pen, por exemplo, ele tem uma estrutura de extrema-direita e eu não consigo enxergar fascismo ali. Então, a resposta para o Stalin, eu vou ficar devendo, eu vou ter que estudar mais, porque como comunista, eu sempre fui crítico do Stalin, então não o li como cientista, eu li como militante político para dar porrada. Então, não tenho uma concepção acabada sobre isso. Uma das questões é que, normalmente, os comunistas, nós que estudamos e que aderimos ao materialismo histórico dialético e tudo mais, a gente tem uma crítica à redução das liberdades, à redução das possibilidades de convivência pacífica, etc., que o socialismo real, de alguma maneira, que ocorreu no socialismo real. E essa crítica vem no sentido do aprimoramento de possibilidades de convivência numa outra sociedade que não é capitalista, o que não acontece nos grupos fascistas, né? Oi, tua voz sumiu na última frase. Eu disse que essa crítica que a gente costuma fazer a certas experiências que no socialismo real reduziram liberdades, a gente faz essa crítica. O fascismo não faz. Ele olha para outras experiências do fascismo e glamoriza a perseguição, a redução de liberdades e tudo mais, né? Eu acho que eu entendi, mas dá um jeito aí no teu som que ele ficou ruim de repente. Eu hoje, meu amigo, eu hoje me considero um socialista democrático, um comunista democrático, alguém que continua
lutando contra a opressão de uma classe pela outra, mas que não, que primeiro não abre mão da questão democrática, e segundo, considera sim os sistemas que acabaram vingando como comunistas como sistemas que têm um viés autoritário que hoje eu reprovo. Eu acho que Kautsky hoje é um bom leitor para nós todos. Ele defendia a democracia como valor universal, né? E foi o criador da real social-democracia, né? Da social-democracia que depois virou, foi deturpada por todo mundo, principalmente pelo Partido Social-Democrata no Brasil. Hoje o Lula é um grande social-democrata, na minha avaliação, é o maior social-democrata do mundo, e é sem dúvida quem pode tirar o país desse lamaçal onde ele se encontra. E ele nunca foi comunista nesse sentido que você está falando. Inclusive, eu era do Partido Comunista Brasileiro quando a gente delegou o Frei Chico, que é o irmão do Lula, e que é do Partido Comunista, né? Não sei hoje como é que ele está também, não sei se existe hoje Partido Comunista, mas ele era do Partidão junto conosco e ele foi encarregado para conversar com Lula, né? O Lula vociferou contra o comunismo e criticou o comunismo, os irmãos, o Partido Comunista que apoiava ele, etc, etc. O Lula, para esse comunismo, o Lula sempre foi contra. E a minha luta hoje, e eu tenho a impressão que a luta nossa é a de um socialismo, de um comunismo que permaneça democrático e que respeite os valores democráticos. Esse sistema, enquanto sistema político, ele não está construído. Ele foi elaborado em traços muito largos na luta do comunismo na União Soviética, em Cuba e etc., mas ele ainda precisa ser elaborado. Nós estamos precisando de um novo Lenin, de um Lenin que respeite a democracia. A Débora Duarte está perguntando aqui, se o fascismo se fortalece com o não diálogo, quais estratégias a gente precisaria adotar para dialogar com quem não se dispõe ao diálogo? Houve o Bolsonaro. Ele fala sozinho, ai de quem discordar dele, né? Então, você tem que chegar para perto desse governo e fazer sim senhor, de preferência de joelhos. Esse é o único diálogo que esse governo tem. Ele, inclusive, consegue a proeza de não ter diálogo com os seus pares, de não ter diálogo com o seu corpo de ministros. Ele tem uma competência enorme para não dialogar com ninguém. Isso ele sabe fazer direito. A Maria Isabel Formoso está sugerindo teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista do Adorno, para que as pessoas leiam e compreendam essa adesão ao autoritarismo. E nós temos aqui uma pergunta dos colegas lá da PUC de Minas, Betim. O pessoal do 5º período está nos assistindo. O Túlio mandou a seguinte pergunta: se até os militares estão começando a ir contra as ações do Bolsonaro, a ideia de um golpe militar é algo próximo da nossa realidade? Ele queria que você tecesse mais considerações sobre isso, já que os próprios militares, nesse momento, parecem já estar ocupando o espaço do próprio Bolsonaro, deixando ele meio ali como rainha, né? Você ouviu, e você que me fez a pergunta também ouviu, a dizer que o presidente operacional do Brasil não é o Bolsonaro. Como é que chama o ministro que está sendo o presidente real do Brasil? Eu esqueci o nome dele. Ele é o chefe da Casa Civil, hein? O Braga Neto.
Exatamente, o Braga Neto. Os militares, isso é incrível. Se falta competência para o Bolsonaro, sobra para os militares. Eles deram um golpe branco. Eles tiraram o Bolsonaro do governo, né? Botaram um general para responder pelo governo, né? Isso foi comunicado na diplomacia internacional. Um diplomata argentino recebeu um recado de que quem mandava no Brasil não era o Bolsonaro. A rainha da Inglaterra é um mau exemplo, porque a rainha da Inglaterra ela tem influência, ela tem um território que é dela, ela quando fala, o Congresso ouve, o primeiro-ministro ouve. Né? O Bolsonaro fala sozinho. A única coisa que o Bolsonaro consegue fazer hoje em dia é ir na padaria, comer um sonho, como protesto à política mundial de combate a uma pandemia. Quer dizer, isso é genocida, mas isso é muito pouco, isso não coisa de presidente da República. A gente andou discutindo muito, né? Impeachment, renúncia, né? Anulação das eleições para acabar com essa praga, né? Os militares tiveram uma saída muito mais diplomática. Eles simplesmente tiraram o Bolsonaro do poder e botaram outro cara lá. E pronto. Né? E o Bolsonaro é covarde o suficiente para não bater o pinto na mesa, perdoe a má palavra, e impor a sua autoridade. Quer dizer, ele tentou fazer isso. Ele tentou fazer isso sistematicamente, né, no primeiro ano do governo. E ele voltava para trás no dia seguinte. Um milico qualquer ligava para ele e dizia: chefinho, não foi assim que nós combinamos. E pronto, quer dizer. E o que vai acontecer daqui para frente? Vai acontecer que o Bolsonaro vai falar cada vez mais sozinho. Né? Ele não tem a dignidade de renunciar, né? Porque se você tivesse na situação dele, Davis, de você estar ocupando o cargo de presidente da Abrapso e falar sozinho e todos os membros da Abrapso falarem contra você, você renuncia, não renuncia? Mas ele não tem coragem para isso, ele não tem hombridade, ele não tem um mínimo de sentimento moral para isso. Ele vai ficar lá e ainda vai rezar para ser reeleito. Né? Eu duvido que ele seja reeleito. Eu acho que o Bolsonaro, do jeito que está hoje, olha a burrice, olha a irracionalidade do sujeito. Qualquer primeiro-anista de psicologia social sabe que o momento da crise é um momento de fortalecer a liderança. Se você está num processo de crise, o cara que está no poder de alguma maneira se fortalece muito, muito. Porque no momento de crise apagam-se as diferenças políticas, ideológicas, etc., e o problema central passa a ser a crise. E se você capitaneia o processo da crise, você ganha um apoio monumental. O apoio que o Mandetta está ganhando, que, aliás, na minha avaliação pessoal, é um técnico de saúde medíocre, é um técnico de saúde que não fez as coisas certas no momento certo, está ganhando um apoio fundamental, enorme, do conjunto da população. As pesquisas da Folha mostram que ele tem uma aprovação, sei lá, 2 vezes maior que a do Bolsonaro, e que enquanto ele sobe na aprovação, o Bolsonaro cai. Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu transformar a crise, que é um elemento político de extrema força para você ganhar a liderança, reforçar a liderança, num inimigo dele mesmo. Isso se há de convir que precisa ser muito competente na burrice para fazer uma coisa dessa, né? Mandetta é um lobista medíocre, uma figura nefasta
e conseguiu apoio popular, a mídia toda ao lado dele. Sim, sim, sim. Hoje em dia, o Maia, o presidente da Câmara, fica parecendo um estadista. Pois é. O Kobe, tem uma questão aqui do Lucas interessante, que eu acho que pode ter a ver com isso que a gente está comentando agora. Ele disse o seguinte, que parece que existe uma... Você dizer assim, que o Bolsonaro ainda é capaz de tentar reeleição. E Não, o ele vai Lucas tentar comenta, reeleição. e o Ele Lucas, fala isso toda hora. e o Lucas comenta o seguinte, que parece que o Bolsonaro e esse fascismo têm um lastro aí no campo social que é anterior à própria ascensão do Bolsonaro. Como é que você percebe esse processo do fascismo no campo social, no campo popular? Olha, eu tenho nas minhas contas, e eu não fiz nenhum estudo sistemático sobre isso, nas minhas contas, você tem mais ou menos 10% da população de extrema-direita, né? Não necessariamente fascista, mas que seria simpática ao fascismo pela marca de extrema-direita que o fascismo tem, né? E esses 10%, eles vão continuar presos ao Bolsonaro ou assemelhados, né? Ou Bolsonaro ou assemelhados. Tem muita gente que votaria na direita, por exemplo. Assim, se um candidato de direita com o mínimo de sensatez aparecer, é muito provável que a disputa entre ele e a esquerda fique extremamente dividida, né? Mas mas são 10%. Você ouve a pesquisa, o cara fala, não, sou a favor do governo Bolsonaro, é pouco, né? É pouco. O Bolsonaro é péssimo, mas derrubou o PT, né? Então, né, a Janaína acabou de falar ontem, eu acho. Nós precisamos achar uma alternativa entre o Bolsonaro e o PT, porque a gente também não pode permitir a volta do PT. Esse é o dilema, né? É o dilema que a classe política tá vivendo hoje. A tentativa do Huck foi uma tentativa que eles chamavam de centro, não é centro coisa nenhuma, é uma direita mais esclarecida, né? Uhum. O Dória está tentando se impor, por exemplo, como... E o Dória não foi estúpido como o Bolsonaro foi. O Dória navegou na crise e saiu da crise extremamente fortalecido. E é um reacionário de marca maior, é um grande fascista ele também, né? Assim como o governador do Rio, que também se fortaleceu em cima das burrices do Bolsonaro. Então, qual é o quadro? O quadro que se avizinha é você ter... você ainda não tem uma definição dos candidatos para 2022. Por exemplo, você não sabe se o Lula vai poder concorrer, né? O Ciro Gomes continua fazendo as tolices habituais e está se afastando de um papel de liderança que ele sempre teve condições de ter, né? Ele tinha um papel extremamente importante e conseguiu arrebentar o papel da liderança dele. A minha sensação, eu não tenho números, mas é de que hoje o Ciro Gomes tem o voto da mãe dele, talvez da mulher, se ele for bonzinho com a esposa, mas ele perdeu espaço político claramente, né? Então você está num processo de vazio, que também é relativamente normal quando você está a 3 anos da eleição presidencial, né? Quem, inclusive, botar a cara muito para fora hoje, acaba se queimando no processo, né? A Marina tem alguma razão em tirar férias de 4 anos de uma eleição até a outra, né? Ela fala na eleição, vira candidata, depois fica quietinha e daqui a 4 anos ela se candidata de novo. Tem uma certa
uma certa ciência política nisso. Vanderlei, nós estamos aí com mais de 200 pessoas acompanhando a live. Ora, vejam só. Estou comentando isso porque vou comentar que antes nos bastidores a gente dizia, né, que é um pouco estranho você estar no seu escritório e falando para a câmera, mas temos aí mais de 200 pessoas nos acompanhando. Pois é, cara, eu estava morrendo de medo que só a minha mulher e a tua assistissem. Pois é. Eu agradeço muito a toda essa gente. E diminui a minha angústia de ficar falando, olhando para minha cara e para a tua. Sem saber o que está acontecendo do outro lado. Deixa eu te trazer mais comentários. Olha só, a Aline sugeriu a leitura do Séné sobre o capitalismo social. O Bernardo sugeriu a leitura do Zizek sobre comunismo, novo comunismo. E a Cleicídia, ela traz aqui uma questão. Ela pergunta para você, o que está ameaçado é a democracia ou é a república na realidade bolsonarista? Espera um pouquinho, repete a pergunta específica dela que eu não consegui te ouvir. A pergunta específica ela pergunta se você entende que está ameaçada a democracia ou a república? Ambos. Eu acho que a democracia já está seriamente ferida, ela não está apenas ameaçada. Nós estamos vivendo um regime que é muito pouco democrático, né? No sentido que respeita muito pouco as instâncias democráticas. Por exemplo, os sindicatos foram praticamente destruídos, né? Então, você tem uma ameaça, você já tem um dano claro para a democracia, e você tem o risco cada vez maior de você ter um sistema cada vez menos democrático, cada vez mais autoritário, etc. Eu morro de medo dessa substituição que o Bolsonaro vai fazer no Ministério da Saúde. Você imagina um terraplanista, que os candidatos são terraplanistas, né? Você imagina um terraplanista organizando a defesa do país numa pandemia. Isso é algo... Então, a democracia, sim, está ameaçada e já está sofrendo. E a República também. A República é uma construção complicada, né? Nós saímos da ditadura depois de 20 anos, nós demoramos muito para construir alguma base republicana. Hoje ainda a nossa república é extremamente frágil, extremamente jovem, extremamente inexperiente. Ela tem que ser cuidada com muito cuidado, com muito carinho, e ela está sendo extremamente maltratada por esse governo. É uma tragédia. O Francisco está te voltando à questão dos evangélicos. Você acredita que o apoio desses líderes evangélicos ao Bolsonaro vai lançar essa gente no descrédito ético-moral ou moral junto aos seus seguidores? Se eu acredito que essa gente... pode cair em descrédito ético-moral na relação com seus seguidores aí. Os evangélicos, você fala? Os líderes evangélicos. Esses líderes que têm apoiado o Bolsonaro. Eu acho, como eu te falei, está tendo um movimento forte de oposição a esse tipo de liderança reacionária, né? Mas a crença evangélica, a doutrina evangélica, ela é muito baseada no autoritarismo. Ela é fundada no autoritarismo. A palavra do pastor é indiscutível, né? E o crescimento desse pessoal tem sido fantástico. Então, eu acho difícil essa gente fazer autocrítica. O que pode acontecer é essa gente achar um cara
que é um pouquinho mais esperto para fazer o trabalho deles do que o Bolsonaro. Aí, né? Tem muitos caras aí que dizem que vão ser candidatos e tal, né? Se aparecer um Edir Macedo um pouquinho mais espertinho, mais articulado, menos imbecil, é bem capaz deles pularem do barco, mas para ir para um outro dirigente autoritário. Não vai ser para apoiar a democracia de ninguém, não. Nem o centro eles admitem, né? Nem o chamado centro eles admitem, tipo PSDB, essas coisas, nem isso eles querem, né? A Jéssica quer um comentário seu sobre uma questão bastante específica, que é a ideia do Dória de prender gente em praça pública, que tiver em praça pública. O que você considera disso? Dória prender Dória gente? prender gente em praça pública nesse momento. Que tá circulando. O pessoal que não O está Dória guardando prender isolamento. gente, é isso que você está falando? Isso, é. É porque o teu som, de repente, ficou ruim para mim. Aquilo foi um golpe publicitário excelente, né? Ele fez a ameaça, com isso ele aumentou o nível de isolamento da cidade, né? Ele mostrou que não é um covarde, que tem coragem, etc. Do ponto de vista técnico, eu acho que sim. Eu acho que as providências que foram tomadas nos países que conseguiram sair do drama foram providências radicais desse tipo, né? Você viu na Índia um policial fazer um turista escrever 500 vezes que ele está pedindo desculpa, escrevendo 500 vezes e tal, porque ele estava na praia quando era proibido. O que eu estou querendo dizer é que infelizmente, nós vamos ter que ter medidas fortes. Né? E o Dória acertou quando fortaleceu o processo de isolamento em São Paulo. Se você for olhar as curvas de contaminados e mortos em São Paulo, elas começaram a cair quando o Dória percebeu que era bom negócio falar grosso. O Renan está querendo saber sobre necropolítica. Você acha que essa ideia de trabalhar com a morte das pessoas é uma estratégia para perpetuar o fascismo no Brasil? A necropolítica é a política bolsonarista. Se você for pegar os discursos dele, não só na campanha eleitoral, mas antes da campanha eleitoral e também depois da eleição para presidente política, para presidente do Brasil, o tempo inteiro é o discurso sobre a morte. Eu dizia isso quando eu estava fazendo campanha contra o Bolsonaro, eu dizia, esta é a presidência da morte. O Bolsonaro é o representante maior da morte no Brasil. E isso ele está conseguindo fazer. Isso ele está conseguindo fazer. Os policiais estão matando muito mais, a violência está crescendo muito mais, né? E ele continua querendo jogar uma arma na mão de cada um, que é para ver se morre mais gente, etc. E eu não... Se você me disser que essa política de combater o isolamento e de soltar todo mundo para a rua é uma política para matar pobre, eu não vou conseguir discordar de você. A gente tem uma questão aqui também, o Richard, ele se pergunta, eu acho que ele está mais se perguntando, mas acho que vale a pena trazer para cá. Desde a última eleição, onde é que ficaram os trabalhos de base das organizações, sejam elas políticas, os partidos políticos, as organizações que de alguma maneira têm uma inserção política nas comunidades? Como é que você vê o trabalho de base hoje
político? Olha, eu estou afastado desse trabalho de base, dessa militância de base, né? Ah, eu optei algum tempo atrás, para dizer a verdade, há muito tempo atrás, pela inserção intelectual na luta política, né? Uhum. A minha saída do Partido Comunista foi assim, né? Eu disse para o meu assistente que, quando eu escrevi O que é Alienação, eu estava sendo muito mais lido e estava trabalhando muito mais do que distribuindo panfleto na porta da fábrica. Isso não é a opção que eu defendo para ninguém, isso é a minha opção. Eu parei de fazer a política de base, a política de massa, por pura incompetência. Eu sou, eu sou muito ruim nisso. Eu lembro que eu participei daquela greve enorme que teve dos funcionários públicos em São Paulo. Naquela época eu trabalhava na USP. A quantidade de besteiras que eu fiz como representante da USP, depois Unesp, eu acho que foi Unesp já. A quantidade de besteira que eu fiz como liderança daquela greve daria um livro. Todos os meus companheiros me criticavam sistematicamente porque eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer a política de base, a política de massa. Eu sei. Quando eu saí do partido, eu disse o seguinte: a política trabalha com certezas e a única coisa que eu sei é ter dúvidas. Então eu não posso ficar fazendo política porque eu só vou fazer besteira. Então, eu não sou uma pessoa capaz de responder essa pergunta dele, não. Mas essa pergunta tem que ser feita. A Abrapso tem que saber como é que andam os movimentos de base. Na última, numa olhada ignorante sobre o assunto, eu acho que está numa crise meio séria. Uhum. Bom, a gente já está caminhando para o final da nossa live, mas ainda temos duas perguntas aqui. O Cid queria que você comentasse sobre o papel dos Estados Unidos na derrocada dos governos progressistas aqui na América do Sul. E a Débora está perguntando o que você vislumbra aí como futuro breve do ponto de vista político e econômico no pós-coronavírus. Espera um pouquinho. A primeira eu ouvi o papel dos Estados Unidos na política latino-americana. Isso. É E o isso? segundo exatamente, o segundo é como é que você vê o cenário político e econômico no pós-coronavírus? Tá bom. Sobre os Estados Unidos, o Trump jogou muito pesado, né? Ele jogou muito pesado na Venezuela, né? E conta com uma aliança irretorquível no Brasil, né? É impressionante. Os Estados Unidos só fazem sacanear o Brasil, né? E o Bolsonaro continua fazendo do Trump um ídolo, né? I love you. Eu falei já aqui. Por exemplo, a plataforma que ele deu de presente para os Estados Unidos, no norte do Brasil, algo muito complicado. É algo que literalmente vende a nossa soberania, né? Uhum. Isso é verdade para quase toda a política norte-americana para o Brasil. Na Venezuela, o Trump só não invadiu porque tem medo da Rússia e da China, né? Porque Rússia e China já mandaram, inclusive, aviões militares para lá, etc., etc., e o Putin avisou com todas as letras que se metesse a mão na Venezuela ia ter briga, né? Mas é uma influência
que é muito persistente, muito coerente, muito igual em toda a história da América Latina, né? Os marines norte-americanos estacionaram na costa brasileira na época do golpe da ditadura militar. Eles estavam prontos para agir. E isso é uma coisa perene, né? Que inclusive continuou com Obama. O Obama foi um excelente presidente para dentro e ferrou todo mundo para fora. Muito parecido com Kennedy, né? Que, se você lembra. Isso é uma coisa que não muda. É algo que é uma notícia no Jornal Nacional que você pode repetir de mês em mês, que ela vai ser rigorosamente idêntica. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda eu esqueci. É sobre o período aí, como é que você percebe a política e a economia no pós-Covid. A resposta está sendo dada agora. Né? O Meirelles, por exemplo, fala em imprimir dinheiro. Né? Andei conversando com alguns economistas e isso é uma coisa extremamente sensata, né? E que, inclusive, não gera inflação, porque quando você está com crescimento negativo, a impressão de dinheiro não se traduz em inflação, né? O Lula também colocou isso com clareza, quer dizer, você tem que distribuir dinheiro para a população necessitada, né? O caminho que o Paulo Guedes está tomando é o caminho avesso, né? É de fazer proteção aos bancos, né? Proteção às grandes empresas, direito de demissão, e aí o governo vai e cumpre quando a empresa exagera um pouco, dá uma ajudazinha, etc, etc. Se a política do nosso posto Ipiranga vingar, o que vai acontecer pós-Covid é a recessão mais profunda que o Brasil já viveu em toda a sua história. A única chance que nós temos é a derrocada da política do Guedes, ou pelo Congresso, que anda fazendo umas coisas importantes nesse sentido, ou pelas forças políticas de base que vão precisar se organizar muito para poder dar uma resposta para a crise que está se vivendo, né? Mas você tem uma encruzilhada. Ou você tem a corrida desenfreada para salvar o capital, ou você tem a corrida desenfreada para salvar o trabalho. Você não tem opção intermediária. Muito bem. Vanderlei, eu quero que você encerre a nossa live, mas antes eu quero dar um recado. Primeiro, a Gisele está querendo saber onde você vai fazer as próximas lives. Eu disse para ela que você ainda não tem isso definido, mas a gente vai conversar. Podemos fazer para colocar no YouTube da Brapso, ou certamente nós vamos divulgar onde você resolver fazer as suas lives, a gente vai divulgar. Sim. Fala. E só para encerrar a minha parte aqui e passar para você com as suas considerações finais, eu quero avisar todas as pessoas que estão nos ouvindo que o Encontros e Prosas da Brapso vai acontecer a partir de agora, toda quarta-feira, às 19 horas. Semana que vem, a gente vai estar com o pessoal da Rede Unida para discutir saúde pública. Depois nós vamos ter a temática indigenista, junto com o Observatório Indigenista do Rio Grande do Sul. Vamos discutir também a questão da racialidade e negritude no começo de maio, e vamos divulgando a nossa agenda aqui pelo Facebook da Brapso. Dito isso, eu quero agradecer muito, Vanderlei, por ter inaugurado o Encontros e Prosas, e quero deixar para você fazer as suas considerações finais com um abraço carinhoso de toda a Brapso.
Ok, sobre as lives eu realmente não tenho nenhuma ideia. Eu na verdade terminei a elaboração dessa divisão nas 4 lives, preparando essa daqui, né? Eu Uhum. estava com tudo isso na cabeça, estava muito confuso tudo. Eu só fiquei sabendo do que eu ia fazer há uns 2 dias atrás. Porque o tema é enorme e porque eu sempre falei e conversei sobre trabalho, né? Eu Uhum. nunca conversei sobre psicologia política. Eu estou debutando nessa área aqui na live da Abrapos. Então, então não sei onde é que vai acontecer, nem sei a forma que vai ter daí por diante. E eu sei que a Abrapos é que eu posso contar com a Abrapos e na época. Primeiro também que precisa estar pronto, né? Porque essas outras coisas ainda precisam de leitura, elaboração, etc, Uhum. etc. É, ok. Por várias razões que não vêm ao caso, eu fiquei muito afastado, particularmente da Abrapso, durante muito tempo. E a minha decisão de voltar foi uma decisão acertada. Esse aqui é o meu lugar. Esse é o lugar onde eu posso aprofundar as minhas ideias, onde eu posso ser ouvido por 200 pessoas, mesmo que seja no computador. E o carinho com que a Abrapson me recebeu de volta e o carinho com que todos vocês tiveram a paciência de me ouvir é algo impagável. Eu agradeço muito, 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 muito a todos vocês pela nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigado, gente. Olha, Vanderlei, posso te dar o retorno? As pessoas estão comentando aqui que acharam excelente, agradecendo muito a tua participação e fica novamente eu reforço o convite. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Você que esteve aqui com a gente ao vivo, nós vamos deixar essa live disponível no Facebook da Brapso. Então, quem quiser assistir novamente ou recomendar para os colegas, pode fazer isso que vai ficar lá disponível. Tá, eu Obrigado, viu, posso passar Vanderlei? para o meu Facebook também? Posso, né? Dar o Pode, endereço no pode. meu Facebook, né? Pode sim. É. Eu vou compartilhar com você lá. Aquelas coisas, irmão, tia, sobrinho que vão querer ver, esse negócio assim. Exatamente. É. Obrigado, um abraço para todo mundo, Valeu, especial para obrigado, você, obrigado, Vanderlei. David. Obrigado a todo mundo. Até.